Fala pessoal, aqui é o Jean Felipe do Aprendiz Moderno e estamos indo para a nossa aula de número 5 do nosso curso para se tornar um analista de dados. E nessa aula vamos falar sobre como manipular dados utilizando a cláusula case do SQL, que ela é muito utilizada por analistas para realizar manipulações de dados nas tabelas. As tabelas elas vêm com um formato delas, conforme eu falei nas outras aulas, mas é muito interessante a gente modificar esse formato para ficar mais legível e a nossa tabela final, nosso resultado, né, da nossa query, venha no formato exatamente que a gente precisa. Comparado com o Excel, conforme eu falei em outras aulas, o SQL ele é mais quadrado, vamos dizer assim, você não consegue fazer tantas manipulações facilmente como você faria no Excel. Portanto, cláusulas como a cláusula case, elas são muito importantes para nos auxiliar na hora de manipular os dados de algumas formas que nos tragam resultados mais fáceis de serem plotados num gráfico, por exemplo. Então, sem mais delongas, vamos abrir aqui o nosso WordPad e vamos começar a falar sobre a cláusula case. Mas antes de começar a falar sobre isso, vamos dar uma recapitulada e falar da nossa ontologia. Ontologia, que nada mais é do que um mapa da base de dados, né? Ou das bases de dados. Então, mapa, basicamente porque ele vai mostrar quais são as tabelas dentro de uma base de dados, quais são as tabelas e seus nomes, que são importantes, né? Porque a gente usa o nome da tabela na query, quando a gente vai mandar um pedido, né? Uma consulta para a base, a gente tem que informar qual tabela que a gente quer consultar. Os nomes e também ele mostra as relações entre as tabelas. Porque, conforme eu falei anteriormente, a gente tem diversas relações entre tabelas. Você não precisa guardar todas as informações numa única tabela na base de dados. É mais fácil guardar informações distintas em locais distintos, em tabelas distintas. Então, só para mostrar aqui, essa é uma ontologia da empresa Olist, que eu falei na outra aula, que a gente tem na nossa plataforma do Aprendiz Moderno. E essa ontologia nos mostra as diversas tabelas da base de dados. Então aqui são as tabelas. Conforme falei, a Olist é uma empresa de e-commerce, então são dados de e-commerce. Você tem os pedidos, orders, você tem os itens que foram pedidos, os produtos, informações sobre pagamentos dos clientes e dos vendedores. E também um pouco de informação sobre localização, geolocation, que são baseadas nos CEPs, que aqui a gente chama de zip code. CEP em inglês é zip code. Então, essa aqui é a nossa ontologia que a gente vai estar utilizando nessa aula. Beleza, vamos voltar lá para o WordPad. E aqui vamos começar a falar da nossa cláusula case. Então, a cláusula case, o que ela nos ajuda? Ela nos ajuda a formatar os dados dependendo de situações. Então, a cláusula case, se eu dar um exemplo, acho que é mais fácil. Ela tem a seguinte cara. Case when... 3 pontinhos aqui, then, when, 3 pontinhos, then, else, and. Então, ela tem essa cara aqui, vou até dar uns tabs aqui para ficar mais legível. Tudo que eu coloquei em letra maiúscula são palavras-chave da linguagem de programação, então no SQL você sempre vai utilizar essas palavras. Em qualquer tipo de base de dados. Na maioria das bases de dados é exatamente essa estrutura. O que isso significa? Aqui é caso, traduzindo para o português, quando isso acontecer, quando alguma coisa acontecer, aqui é uma condição, então retorne o resultado 1. Quando acontecer a condição 2, retorne resultado 2. Se não for a condição nenhum nem 2, é o else, que é então retorne o resultado 3, o resultado padrão. E é basicamente isso. Então, o que isso vai acontecer? Para cada linha da nossa tabela, a gente pode usar o case para avaliar uma condição, ou diversas, né? Condição 1 ou mais, né? Posso ter quantas condições eu quiser aqui. Eu posso ter infinitos whens aqui, eu posso ter quantos eu quiser. E aí eu vou colocar um resultado para essa condição. Então, se acontecer a condição 1, você vai retornar na coluna o resultado da condição baseado na condição 1.
Se não acontecer a condição 1, ele vai para a próxima condição, condição 2. Aconteceu a condição 2, então retorna o resultado da condição 2. Se não, condição 3. Se não, vai indo até o último, que é o else, que é um resultado padrão. Se não acontecer nenhuma das condições anteriormente descritas, retorna esse resultado padrão. É sempre importante colocar esse resultado, caso a sua linha, né, na linha que está sendo avaliada, não retorne nenhuma das condições, ele retorna o resultado padrão. Aqui dá um AND, e aí é legal também dar um nome, né? Aí eu coloco o AS, que é o alias, que é o codinome ou apelido, e aí eu coloco o nome para a coluna, eu posso chamar de coluna 1. Então a coluna 1, ela vai retornar diversos resultados dependendo das condições que eu colocar dependendo das condições que eu colocar aqui em cima, no case, condição 1, 2, 3 e o resultado padrão. Então, dependendo desses resultados, e aqui pode ser um número, pode ser uma frase, aconteceu, pode ser aqui uma frase, aí eu coloco entre aspas, né? Aí eu coloco entre aspas, porque um texto ele é sempre colocado entre aspas, simples, aconteceu 2, ou não aconteceu nada. E aqui eu coloco os resultados, e aí então minha coluna vai ser uma coluna de texto, e cada um desses textos vai depender da condição anteriormente descrita. E a condição geralmente, ela é... Vamos dar uma avaliada aqui, vamos dar uma explicada em condições. Condições, rapidamente, elas podem ter as seguintes caras. Pode ser A igual a B, A diferente de B, A maior que B, se for numérico, A menor que B também, se forem numéricos. Então, ambos os números têm que ser numéricos. Ou A maior ou igual. Aí você tem todos os tipos, né? A maior ou igual, A menor ou igual, maior ou igual a B. Então, são condições, são comparações que são realizadas entre duas variáveis. Então, para cada linha, eu tenho diversas colunas. Eu posso utilizar cada coluna como uma variável, ou posso utilizar um número também. Eu posso fazer case when 1 maior que 2, then resultado. Por exemplo, neste caso, eu estou avaliando o else, posso colocar o else também aqui, resultado 2, por exemplo, e dou e finalizo o case aqui. Neste caso, vou dar uns tabs aqui para ficar mais fácil de ler. Qual a condição que está sendo avaliada? 1 maior que 2. Essa condição nunca vai acontecer, nunca vai ser verdadeira. Por quê? 1 nunca vai ser maior que 2. A gente sabe disso. São dois números naturais. Então, essa condição nunca vai retornar resultado aqui. Então, o que sempre vai retornar, essa coluna sempre vai retornar resultado 2. Ela sempre vai retornar esse valor. Então, é mais ou menos assim que funciona o case. Pode parecer meio teórico agora, mas a gente vai colocar na prática isso agora e acho que vai ficar um pouquinho mais fácil de vocês entenderem. Então, vamos lá para a nossa plataforma. Eu vou executar alguns exemplos do case e também vou falar um pouquinho da cláusula null, que a gente já vai chegar lá. Então, vamos abrir aqui o nosso site. Vou abrir aqui. Então, abrimos aqui a nossa plataforma do Aprendiz Moderno. Conforme eu falei no outro curso, é só entrar nesse endereço aqui, deixar o seu nome e e-mail no final, tem um formulário, deixa o seu nome, seu e-mail, me deixa uma mensagem só para eu entender por que você está buscando esse tipo de conteúdo, para eu conseguir produzir novos materiais para te ajudar a atingir o seu objetivo. Então, você colocou lá o seu e-mail, você vai receber uma senha ou um link para você gerar uma senha e aí você consegue entrar nessa plataforma. Então vamos aqui criar a nossa query. Vou clicar aqui e aí já aparece a nossa database, a nossa base de dados, o list, que está no Postgre, por isso tem esse elefantinho aqui no canto, e que são as nossas tabelas de acordo com a nossa ontologia. Então vamos trabalhar com Order Reviews. Deixa eu abrir a ontologia de novo aqui. Order Reviews são aquelas reviews que ficam no final do e-commerce. Quando você está procurando um produto, aí embaixo aparece os reviews do pedido. Então mostra lá quais são qual o produto, qual que foi o review do pedido do cliente. Então vamos trabalhar agora com a nossa planilha Order Reviews, que são os reviews que são feitos após os pedidos. Quando a empresa manda um e-mail para o cliente falando: cliente, você gostou do seu pedido? Como foi a sua experiência?
E aí o cliente vai lá e escreve qual foi a experiência dele, explicando, dependendo do produto, qual foi a experiência com cada produto. E isso depois vai lá para o site para mostrar os detalhes. Então vamos dar uma explorada nessa tabela. Lembra como das outras aulas, conforme eu falei, a gente vai usar a cláusula select, que é a mais comum, já aparece aqui para mim. Aí eu coloco aqui, estrela ou asterisco, que significa todos os elementos, todas as colunas e linhas. E vou colocar aqui o nome da tabela, Order Reviews. Já aparece aqui, ó, Table, já aparece para mim que é uma tabela. Seleciono aqui, eu dou um Enter. Para não selecionar tudo, eu vou colocar um Limit. E aí eu vou selecionar 100 primeiras linhas, porque eu só quero ver a estrutura, eu só quero ver a cara, né, da tabela, só as primeiras 100 linhas. Então vamos dar um Ctrl Enter, e que eu escrevi errado aqui. Faltou From. Olha lá, já tô dando, ó, já apareceu um erro aqui. Eu nem vou cortar, vou até deixar o erro aqui para mostrar para vocês. Obviamente, faltou From, tem que falar From tabela. Ou conforme eu falei na outra aula, às vezes acaba esquecendo, já mostra um erro aqui. Agora vai, seleciono as linhas, dou um Ctrl Enter ou clico aqui para executar. E ele vai me executar a query. Então já me retornou aqui. Eu tenho o ID do review, então é um identificador único. Então por isso que tem esse código estranho. E depois eu vou utilizá-lo para fazer joins, conforme eu falei em outras aulas. A gente tem as joins. Se você perdeu, eu vou deixar um card ou um link aqui embaixo para você acessar as outras aulas. Tem uma playlist que fala sobre joins. E para utilizar joins, a gente tem que fazer um link. Tem que fazer um link entre tabelas. Então a gente precisa desses IDs. Mas mais importante aqui é o conteúdo da tabela. Ó, a gente tem o score, tem a nota que o cliente deu para o review, que eu acredito que vai de 0 a 5. A gente pode até consultar para descobrir qual é o máximo dessa coluna. É bem facinho. É só colocar aqui o nosso, conforme eu falei em outra aula, a gente tem o max, né, que é aquela função max, que vai me retornar, é uma keyword, é uma palavra-chave. Eu coloco max, aí eu coloco review score. Ele vai me retornar o máximo dessa coluna. Então ele vai olhar todas as linhas, porque eu não pus nenhum limit agora. Eu tirei o limit de propósito. Aí eu dou um Ctrl Enter. Ele vai me executar a query e vai falar, ó, o máximo é 5. Não tem valor maior que 5 nessa coluna inteira. Então beleza, eu vou dar um Ctrl Z aqui. Vamos voltar para onde a gente estava. Opa. E aí aqui agora a gente vai mostrar a nossa review, que é o que a gente está interessado. São as mensagens aqui, ó. Tem lá as informações, ó, tem o título e tem a mensagem. Tem a data de criação também. Aqui eu tenho várias informações. Tem a data de criação e a data e o timestamp, que é a data e hora. Aqui eu tenho mais informação ainda, eu tenho a data e hora. Aqui vocês podem ver que a hora está toda zerada. Então só tem informação de data aqui, e aqui eu tenho informação de data e hora. Não, mas legal, temos aqui nossos reviews e temos aqui os números dos pedidos, ou os IDs dos pedidos, os identificadores. Então se eu for se eu for na tabela pedidos, eu vou conseguir encontrar os nossos pedidos. Então, eu posso vir aqui e trocar aqui, ó, por orders. Já mostra aqui que é uma tabela, dou um Ctrl Enter, ele vai me executar aqui, ó, aqui são os pedidos. Então, desses pedidos aqui, eu tenho os reviews. Então, se eu for para Order Reviews, eu volto lá para minha tabela, Order Reviews. Legal, vamos pegar aqui os nossos reviews. Mas seria legal eu colocar aqui um número. Vamos dizer que eu estou interessado em saber quantos desses reviews não são vazios. Conforme vocês podem ver, o escrever não é obrigatório. É só a nota, pelo jeito, né? Pode ver que todos têm nota, mas nem todos têm o texto. Muito menos o título. Então, seria legal contar aqui, ou ver qual tem o texto e qual não tem. Então, eu consigo ver aqui que tem texto ou não, mas seria legal ter uma coluna. Vamos dizer assim, eu quero plotar essa coluna. Então, aqui como é texto, não dá para plotar, porque eu precisaria de uma coluna que mostrasse com texto ou sem texto. Então, como que eu crio essa coluna? Aí entra o case when. Por quê? Posso fazer um case se tiver texto nessa coluna, me retorna um resultado 1, por exemplo. Se não tiver texto, me retorna um resultado 0. E isso vai me criar uma nova coluna. Então vamos tentar fazer agora esse resultado. Então é bem simples. Vamos primeiro eu vou apagar isso aqui, porque eu não quero retornar tudo agora. Vou dar um Enter aqui. O que eu vou fazer? Eu vou retornar a coluna Order ID, só essa aqui, Order ID. E vocês vão ver por que eu preciso dessa coluna. Dou uma vírgula, eu dou um Enter. Aí agora eu vou colocar a nossa mensagem. Então review, já me aparece aqui para mim, é o command message.
coluna, ó, essa coluna aqui. Então já clico nela, tá? E aí eu vou criar uma coluna que vai me tornar 1 ou 0 caso tenha texto ou não. Então vamos lá. Case é o primeiro. Aí eu venho aqui, dou um tab para ficar mais visível, ficar melhor, né, o visual da query, para conseguir ler mais fácil. Aí eu coloco when. Aí eu coloco o nome da coluna novamente. Então, quando a coluna review, comment message não é vazia, como que eu escrevo isso? Lembra das condições? Como que eu escrevo isso? Então, não é vazia ou é vazia é muito fácil. É você colocar aqui, usar a cláusula null. O que é null? Null é vazio, é zerado, não tem informação nenhuma. É diferente de um texto com espaço, né? Se eu colocar um texto assim, ó, aqui não tá vazio. Isso aqui é um texto com espaço. Tem uma informação, um caractere chamado espaço ali. Mas eu quero o valor da célula vazio. Então, vazio eu utilizo o null. E aí, como que eu falo? Como que eu escrevo? Eu coloco igual null? Na verdade, não. A gente usa isNull. IsNull significa é vazio. Então, quando essa coluna é vazia, eu vou retornar 0, por exemplo. Pode ser qualquer coisa. Posso retornar um texto vazio, por exemplo. Vamos retornar vazio só para ficar mais ilustrativo. E o contrário de null é bem fácil. É só usar o not. Também é uma keyword, not. E como qualquer keyword já mostra aqui, né? Que tem, já fica em azulzinho para me identificar mais fácil no meu texto. E também eu não posso utilizar o not. Eu tenho uma boa prática é evitar utilizar keywords no nome de coluna. Então eu não posso criar uma coluna chamada null, ou criar uma coluna chamada not, ou criar uma coluna chamada select. Porque fica difícil depois. Quando você fala select, você está usando a keyword select ou você está chamando a coluna select? Pode ficar bem confuso. Então evite ao máximo usar as palavras que aparecem aqui em azul como nomes de colunas, quando você for criar a sua própria base de dados. Eu vou chegar numa próxima aula para mostrar para vocês como que se cria uma base de dados, que não é nada muito difícil não. Se você tiver um Excel, você já consegue mandar isso para a base de dados facilmente. Enfim, voltando aqui ao assunto. Então, beleza, aqui eu tenho aqui, se for vazio, então me retorna o texto vazio. Quando review comment message is not null, que não é vazio, então me retorna informação, com informação, por exemplo. E aí eu dou um and. Aí seria legal usar o alias para dar um nome para essa coluna. Se eu não dar nenhum nome, na minha tabela vai aparecer como case, porque é um case. Mas seria legal dar um nome, que eu vou falar, chamar ela de tem, underline, comentário. Não pode usar espaços nem caracteres especiais em nomes de coluna, porque nem toda base de dados entende essa informação. Então evite ao máximo. Isso dá muita dor de cabeça, acredite se quiser, mas dá muita dor de cabeça ter espaços ou caracteres especiais como acentos, pontos de interrogação, coisas do tipo no nome da coluna. Pode dar bastante problema. Então, escrever aqui tem comentário. Então o que vai acontecer se eu executar aqui? Lembrando que eu só estou executando para as primeiras 100 linhas, não estou executando para todas. Então vou dar vou executar. Tem que selecionar aqui que eu quero executar. Pronto, aí já me apareceu aqui. Ó, quando a linha está vazia, me retorna vazio. Quando tem texto, me retorna com informação. Então, ó, tá vendo como tá seguindo direitinho? Aqui já fica mais fácil de trabalhar. Então, se eu quisesse criar uma visualização, por exemplo, uma pivot table, que é bem comum no Excel, já conseguiria utilizar essa tabela, por exemplo. Então vamos criar aqui uma pivot table. Na minha ferramenta aqui já aparece para mim para eu criar uma pivot table, que é bem simples, bem parecido com a ideia do Excel. Eu arrasto aqui, ele já vai me contar quantos tem. Então a gente só tem 100 no total, porque eu só peguei as 100 primeiras linhas, mas aqui já me mostra, ó, tem 60 vazios e 40 com informação. Bem simples, bem mais fácil. Se eu não tivesse essa coluna, já ficaria bem difícil de colocar. Por quê? Porque cada review ia aparecer como um valor diferente. E aí ia quebrar a minha lógica aqui da minha pivot table. Mesma coisa com order ID. Então, era só para mostrar para vocês. Assim eu utilizo o case e o null para conseguir criar essas novas colunas que são manipulações da informação. São colunas mais elaboradas com informações já num formato que fica fácil para mim trabalhar. Por exemplo, aqui eu poderia colocar aqui 0, 1 ou 1,
que torna mais fácil de somar, por exemplo. Se eu fizer 0 ou 1 e dar um execute aqui, colocando 0 ou 1, o que acontece é que eu consigo retornar o número de linhas que contém um comentário, só somar essa coluna, por exemplo, porque toda vez que eu tiver 1, eu somo 1. Então vamos tentar fazer isso aqui. Bem simples, vou remover essas duas aqui. E aí eu tenho meu order reviews, tem comentário, a coluna tem comentário apenas. Então seria legal somar essa coluna. Então para fazer um somar é bem simples. Eu clico sum, aí abro parênteses e fecho parênteses. Então aqui eu estou somando todos os valores dentro do case when. Tá vendo que tá meio bagunçado? Então eu posso dar um enter aqui para ficar mais fácil de ler, porque eu dou um tab aqui e fica mais fácil de entender que o case está dentro do sum, é somar. Então o case está dentro do somar. E eu tenho comentário, já não é mais tem comentário, ele é total de comentários. Por que total de comentários? Porque eu estou somando todos os valores 1 quando não é vazio. Então se eu der um execute, ele vai me mostrar aqui todos os valores. E aqui nesse caso ele somou todos, ele não só olhou o limit, ele somou todos. E por quê? Por que o limit não funcionou aqui? Bem simples, porque eu estou olhando dentro dessa tabela, ele vai me retornar 100 primeiras linhas, mas o resultado de uma soma é uma linha só. Então, com certeza, ele ia olhar todas as linhas. Então, é bem assim que funciona. Então, como eu estou somando tudo, ele vai me retornar um resultado em uma linha. Então, limit igual a 100 ou nada, tanto faz. O resultado vai ser o mesmo, porque o nosso resultado ele vem em uma linha, porque eu estou agregando as informações. Sempre trabalhe com informações agregadas, porque funciona muito mais rápido, a base de dados processa muito melhor esse tipo de informação. Então, se tivesse milhões de linhas, um resultado agregado é muito mais simples do que listar todas as linhas, uma embaixo da outra, e aí depois exportar para o Excel para somar. Então, se você só quer o resultado, é mais fácil você só somar agora e retornar a soma. Que é esse caso aqui, eu estou retornando uma informação agregada. Isso aqui eu posso jogar num gráfico, posso jogar num dashboard ou num relatório para apresentar para uma diretoria. Então, se me perguntassem, beleza, de todos os reviews que a gente tem no nosso site, quantos tem comentários? 41.755. Então, é basicamente isso. Quantos que tem? Quantos reviews a gente tem na nossa tabela? Essa informação você sabe fazer já, é bem simples. Aí, nesse caso, eu vou colocar um select. Mas pode colocar um select embaixo do outro? Não, mas é que eu estou fazendo uma outra query. E eu posso executar só essa query em vez de executar a outra. Eu vou mostrar para vocês. Mas voltando aqui, como eu conto quantas linhas tem na tabela? Bem simples, é o count. Count, aí eu falo count asterisco, que é count tudo, como total. Aí eu escrevo a tabela, from order reviews, e dou um ponto e vírgula. Se eu tentar executar tudo isso aqui, vai dar problema, ó. Ah não, executou. Ele executou a primeira e executou a segunda logo em seguida. Então por isso que acabou apagando. E se eu colocar aqui só essa aqui, ele já me mostra que tem 100 mil pedidos, reviews de pedidos nessa tabela. E 100 mil, eu só selecionar essa query de cima, 41.755 tem a nossa informação que a gente está interessado. Pô, mas seria legal juntar os dois, né? Dá para juntar? Dá. Só coloco aqui, ó. Eu copio isso aqui. Aí aqui eu tenho total comentários. Eu tenho aqui total linhas, vamos dizer assim, ó, total reviews. Aí eu apago isso aqui, esquece isso. Agora tem uma coluna que vai mostrar o total de comentários e uma que vai mostrar o total de linhas. Dou um execute. E me apareceu aqui, total reviews, total comentários. Pronto. Já tenho meus resultados. Pô, mas seria legal mostrar o percentual. Tem como fazer? Tem também como fazer. Dou um vírgula aqui. Algumas tabelas permitem fazer esse tipo de operação, outras não. Eu vou mostrar os dois jeitos. Então, o primeiro jeito é total comentários dividido por total reviews. A barrinha aqui significa divisão. Só pode entre dois números. Então, A e B. A e B tem que ser numérico. Então, coloco aqui, dou um execute. Já vai mostrar aqui. Tem que colocar um nome também, né? Como percentual, vamos dizer assim. Já mostrou aqui, total comentários não existe.
Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que copiar a informação aqui, ó. Algumas permitem utilizar o alias, o nome, o codinome da coluna, mas outras não permitem. Eu vou fazer de um jeito que seria o mais tradicional, que é você substituir isso pelo significado dela. Esse ES é como se fosse um igual, né? Então, tudo que está aqui do lado esquerdo do igual é igual ao que está do lado direito. Então, total comentários é exatamente isso. Então, se é exatamente isso, eu posso simplesmente copiar e colar. Copio, Ctrl C, seleciono aqui, apago e colo. E aí, do outro lado da barrinha, Total Reviews também. O que é Total Reviews? É isso aqui. Copio isso aqui, deleto, colo. Pronto, tenho um resultado sobre o outro. Então, eu dou aqui um Execute. Mostrou. Pronto. Pô, mas retornou 0, mas não é 0, né? Tem alguma coisa errada aqui. Tem, porque são números inteiros. Então, números inteiros, eles geralmente vai retornar o lado inteiro, né? 41.000 dividido por 100.000 vai dar 0.41. 0 tá aqui. E o ponto 41 que me interessa? Não apareceu. Ah, então beleza. Então, a gente multiplica por 100. 100.0 para mostrar o resultado em percentual. E coloco. Aí apareceu aqui, ó, 41.76. Mas peraí, o que é esse 100.0? É bem simples. Vamos pegar aqui e vamos jogar voltar lá no nosso WordPad. Então temos aqui o nosso WordPad. Então vou copiar aqui o que a gente colocou. Opa, tá com tudo em negrito, pô. Não. Aqui em negrito. Tô colocando em negrito tudo que é palavra-chave para ficar fácil para você entender. Certo? Então tem uma divisão. Então esse valor aqui, a gente sabe que é 41.755, né? Esse valor aqui a gente sabe que é 100.000. 100.000. Então o que isso significa? 41.000, vou até colocar de outra cor aqui. De azul. E de verde. Então esse valor aqui, a gente sabe que aqui é igual a 0.41755, certo? Aí se eu multiplico por 100, eu faço aqui vezes 100, aqui vai ser igual a 41.755, que arredondando dá 41.76, que é exatamente o valor que apareceu lá. Então, por que eu pus ponto zero? Porque se eu não ponho o ponto zero, ele só vai retornar a parte inteira. Então ele vai pegar esse valor aqui. Oh, beleza, qual que é a parte inteira? 41. Então ele vai me retornar 41. Agora se eu ponho a mesma coisa, ponto zero, aí ele vai falar, não, beleza, então não é um número inteiro, é um número decimal. Então eu vou fazer a operação decimal aqui, e aí vou me retornar geralmente com 2 decimais. 41.76. E se eu quiser mais decimais? Aí tá para colocar mais decimais, mas eu vou deixar isso para uma próxima aula, porque acho que já tá ficando bem longo isso aqui. Então, pessoal, por hoje é isso. Então, lembre-se do case when, condição. Colocou a condição, vai retornar o resultado. Faça esse resultado de uma maneira inteligente, para quando a coluna retornar, ela já retorna num formato que você consiga somar, consiga jogar num gráfico, consiga jogar numa outra cláusula para conseguir trabalhar essa informação. Então, tem isso em mente, as condições são aqui são algumas delas. Então, aqui a gente já pode adicionar o nosso null, a is null, a is not null, certo? E aqui a gente tem as nossas palavras-chave. E aqui significa, isso aqui é igual a é vazio, isso aqui é igual a não vazio, que significa que a célula não está vazia. Então aqui são as informações, as condições que a gente pode utilizar. Beleza, pessoal? Essa cláusula é muito importante, recomendo que vocês pratiquem isso, tenta criar uma coluna baseada nas informações que te ajuda a fazer esse tipo de análise. Nas próximas aulas a gente vai começar a entrar em análises mais profundas e vocês vão ver bastante eu utilizando essa cláusula para manipular os dados, para ficar mais fácil para eu conseguir plotar num gráfico ou retornar uma resposta que eu esteja interessado. Beleza? Por essa aula é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilhe com quem você acha que tem interesse nesse tipo de conteúdo e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.